Boa noite, boa noite, boa noite, Thaís. Boa noite, doutora Sara. Boa noite, Teana. Boa noite, Patrícia. Nossa convidada já está a postos. Boa noite, Tiago. Aguardar o convite. Boa noite, Cris. Boa noite, Gabriela. Solano. Boa noite, vamos entrando. Hoje é uma live especial. Ô, Teana, vai aparecer uma solicitação para participar, aí clica nela. Paula. Eu na lista TRT. Boa noite, boa noite. Aguardar mais um instante. Eu vou enviar aqui para nossa participante. Só um minuto. Teana. Enviando. Eu enviei, viu, Teana? Daiane. Boa noite. Estão me escutando bem? Teana, Carolina. Aguardando a nossa convidada. Agora veio. Felipe. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Tiana? Boa noite, tudo bom, Wagson? Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Oh, tudo bom? Tá me escutando bem? Eu Tô te tô. ouvindo bem. E você? Tudo bom, tudo Ah, bem que aqui. legal. Que legal. A gente foi até pontual, né? Foi pontualíssimos aí. Aguardar o Isso. pessoal entrar aqui. E você é a segunda convidada aqui da live que eu estou pretendendo aqui, de vocação e magistratura do trabalho. E a Teana é a segunda juíza, né? E o pessoal estava me solicitando juízas, né? Perfis femininos, né? Num primeiro momento, eu fiz umas 5 lives com perfis masculinos, agora eu farei umas 5 com perfis femininos. E uma das primeiras pessoas que eu pensei foi justamente você, minha colega. Que bom. E assim, um fato que eu não sei se o pessoal sabe, a Teana, a Teana, tal qual quem vos fala, ela também foi blogueira, eu acho que ainda continua sendo blogueira, né? Tinha um blog bem marcante na época, que eu lembro, quando eu me propus a prestar concurso também, e que me inspirou no canal, eu acho que a gente não conversou a respeito disso, lá na Inamate. Um dos canais que me inspirou para fazer o blog foi o seu, que era o Loucos por Trabalho, que era um canal bem legal, e que era um dos raros que tinha na época, né? E ele até virou grupo, né? Grupo de estudos. Eu acho que ajudou outras pessoas a galgarem os cargos aí de juiz do trabalho, Ministério Público do Trabalho. E eu acho que foi bem legal, né? Eu não sei se ele está ativado, né, o Teana, atualmente, né? O blog, o Loucos por Trabalho. Olá, boa noite, Wagson. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você e já vi tantos nomes de pessoas queridas que estão aparecendo aí, colegas mesmo. O Adalberto, que eu estou vendo aqui, que já apareceu, que foi meu companheiro de GELD, um grande responsável pela minha aprovação. E realmente foi isso. Na época da preparação, eu criei um blog que era exatamente a minha forma de estudar, que era o blog Loucos por Trabalho. E atualmente, por conta de volume de trabalho, eu não consigo mais fazer a atualização. Eu estou há 3 anos lotada na vara do trabalho de Imperatriz, que é uma vara de muita movimentação processual. E por conta disso, eu acabei que parei de atualizar o blog e optei por manter apenas o grupo de estudos
que era o grupo de estudos Loucos por Trabalho, que foi criado pelo Vladimir, que é juiz do trabalho, atualmente está no 21, Rio Grande do Norte, e pelo Adalberto Barreira, que está agora recém-impulsado no TRT7. Ah, que legal. Existe ainda o grupo, né? É um grupo fechado ou ele é um grupo aberto? Atualmente a gente optou por suspender as atividades do grupo por conta de projetos profissionais paralelos. No meu caso, eu queria fazer mestrado, o Vladimir também, então todos nós estávamos com esse objetivo de seguir carreira acadêmica, e aí a gente aproveitou essa entre-safra dos concursos da carreira trabalhista para se dedicar a isso. Então, eu, por exemplo, comecei esse ano passado, fiz uma nova especialização e esse ano optei por ingressar no mestrado. E é legal, né? Eu fiz um mestrado também, é bem corrida a rotina, não é fácil conciliar com a jurisdição trabalhista. Você está de parabéns, é bem complicado, mas né, no final das contas a gente vai estar potencializando a própria jurisdição, né? A gente incrementa a Isso, nossa própria prestação jurisdicional. Eu acho que esse que é o intuito, né? Quando a gente se propõe a fazer um curso de extensão, como juiz ainda, né? Sentar na cadeira como estudante, fazer tarefa, lição, seminário, apresentação, coisas que não são fáceis, e ainda você levar a jurisdição, isso aí é um serviço que eu acho que a gente deixa pro jurisdicionado e pro próprio incremento da justiça do trabalho. E isso. eu acho muito legal esses perfis que nem o seu, que tenta conciliar tanto o blog, a carreira também de professora, quando tem à disposição algum tempo disponível, né? Se propõe a ensinar alguém. Eu acho que você dá aula de vez em quando na EJUD, né? Na EJUD Isso. do 16, né? Isso. Hoje eu passei no TRT do Mato Grosso. Já vi vários colegas também aparecendo aí do Mato Grosso. Um abraço para todo mundo, beijo. Vocês moram no meu coração mesmo, minhas colegas de lá, meus colegas. Foi um período muito bacana, que eu fiquei um ano no Mato Grosso e estou no Maranhão há aproximadamente 4 anos, quase 4 anos e meio, onde também fui muito bem recebida, muito bem acolhida. E então eu tento conciliar. Sempre que a Jude me chama e que eu posso colaborar, eu faço questão. Esse ano mesmo eu já participei do projeto TRT na Escola, que é um projeto fantástico que capacita os professores da rede pública de educação maranhense, no caso da gente que é lá no Maranhão, para que eles levem as noções de direitos humanos para os alunos e que com isso repercuta nas famílias. Então é um projeto bem bacana do nosso TRT e eu tive a oportunidade de colaborar um pouquinho esse ano com trabalho escravo e trabalho infantil. Foi bem proveitoso. Ô, Tena, aproveitando aqui, já que a gente está no início da live, é só marcar o tempo aqui. O pessoal pergunta bastante como é que foi a sua experiência como concurso, você como concurseira, se você advogou antes, se foi servidora, como que foi essa jornada até a conquista da toga trabalhista, aí, se foi sofrida, se passou no primeiro concurso, se teve várias reprovações. Aí você pode ficar à vontade para nos brindar aí, para compartilhar esse conhecimento. Bom, vamos lá, Wagson. É uma longa história, minha história de concurso. Não foi uma história rápida, não foi uma história redondinha. A minha história no concurso da carreira trabalhista ela é uma história que talvez seja um pouco atípica pelo fato de, originalmente, eu nunca ter escolhido originalmente o direito do trabalho. Minha ideia sempre foi ser servidora pública, porque eu sou de uma família de professoras, mulheres professoras, que sempre defenderam o serviço público como uma forma não só de ascensão pessoal, mas também de contribuição para a sociedade. E com relação a ser juíza, eu entrei na faculdade de Direito pensando em ser juíza. Desde a escola, os professores falavam para a minha família, olha, essa aí vai ser juíza. Eu sempre tive aquele perfil de lutar contra as injustiças que eu via na escola, mas
no estágio, eu fiz estágio na Justiça Federal, porque eu sempre gostei de direito público, então eu estava na contramão do direito privado. E quando eu estagiei na Justiça Federal, eu não gostei da carreira da magistratura. Eu falei, nossa, é uma carreira muito solitária, é uma carreira que exige uma responsabilidade sem tamanho e eu não vou dar conta disso. Esse foi o meu pensamento por volta de 20 anos de idade, que era quando eu estava nesse estágio na Justiça Federal. Embora eu tivesse convivido com 2 juízes maravilhosos à época, muito trabalhadores, que eram o doutor Maximiliano Cavalcante, que era o substituto da época, acho que hoje ele já deve ser titular, porque, enfim, faz tanto tempo, e também o doutor Roberto, na época, 2 juízes fantásticos, que me inspiraram muito como profissional, como a profissional que eu sou hoje. Enfim, me formei, por necessidade de trabalhar, por não ter condições financeiras, que eu fiz a faculdade em Fortaleza, na UFC, e sou do interior do Ceará, sou de Juazeiro do Norte. Os meus pais são pessoas humildes, não tinham muitas condições financeiras, então eu fiz a faculdade, não tinha essa grana toda, me formei, precisava trabalhar, fui advogar. Quando eu fui advogar, bati na porta de um escritório para participar da seleção, eles falaram, olha, você não tem a carteira ainda, você já passou na ordem, mas você não tem carteira, não pode advogar. Ok, passou um tempo, entrei em um outro escritório para trabalhar com direito administrativo, que era o que eu gostava, meu AB é de direito administrativo. E, enfim, acabou que surgiu de novo a oportunidade nesse primeiro escritório onde eu já tinha ido, que era um escritório grande, nacional, que hoje nem existe mais, que é o Tosini Freire Teixeira e Silva, que era um escritório bem, bem grande mesmo. Então, eles disseram, olha, não tem mais vaga, a vaga que você queria só tem a vaga agora na trabalhista. Caramba, o que eu vou fazer? Vou estudar direito do trabalho. Fiz a prova, estudei por umas revistas que eram top na época, que eram Consulex. Passei na prova, fui advogar na trabalhista sem experiência. E virei uma advogada de petição, porque eu não tinha carro. Então, o escritório me mantinha nas petições e eu não fazia audiência trabalhista. Vi que a advocacia não era a minha praia, pelo menos naquele momento não. Resolvi sair e fui para outro trabalho também na área pública. Fiquei como assessora de um conselheiro, o doutor Pedro Ângelo, que era no Tribunal de Contas, figura fantástica, com quem também eu aprendi bastante. E lá eu resolvi que eu precisava parar para estudar, porque definitivamente a minha carreira era ser, a minha vocação era ser servidora pública concursada, que era o que eu sempre sonhei. Nesse intervalo, fui chamada para o TRE, que era um concurso que eu tinha feito durante a faculdade. Assumi também por questões financeiras, porque precisava manter os meus estudos, mesmo sabendo que não era o meu sonho. E passei 7 anos como servidora do TRE, como técnica, né, judiciária. E no TRE, por perceber que definitivamente eu não tinha nascido para fazer eleições, não era a minha paixão, falei, gente, isso não dá mais. Vou estudar. Preciso de uma virada de vida, preciso mudar a minha vida. Aham. E aí, nessa hora, eu comecei a buscar os editais, que editais eu poderia estudar, que poderiam trazer para mim o sonho do serviço público, aliada a uma profissão com que eu me identificasse e uma justiça que tivesse um perfil social, um perfil atuante, que era o que, nesse tempo, eu fui me conhecendo, evoluindo, amadurecendo e entendi que era a justiça do trabalho. E aí, nessa época, eu ainda tinha dúvidas. Comecei estudando para MPT e magistratura do trabalho, porque eu não sabia muito bem ainda qual que era o meu perfil. Então, falei, vou seguir fazendo os 2 concursos, focando. Como eu era técnica, eu também cheguei a fazer concurso de analista. Que falei, preciso mudar, preciso entrar no TRT, porque eu pensava, ora, eu só vou conseguir ter experiência para passar se eu estiver no TRT, por exemplo, até porque eu fazia parte da justiça eleitoral, nada a ver com a gente, nada a ver com a nossa atuação. Então, nesse caminho todo, eu acabei conhecendo a minha vocação, entendendo que realmente eu precisava da justiça do trabalho, que esse era o meu papel e que era lá que eu iria me realizar. Então, eu comecei a fazer concursos, mesmo sem conhecer muito bem como o sistema funcionava, no interior do Ceará,
na época em que eu comecei a fazer prova, a gente não tinha essa infinidade de cursos. Os cursos online, na verdade, eu cheguei a fazer curso telepresencial, que o pessoal de hoje, Sim. né, Eu fiz também. LFG, Aham. então, que a galera de hoje talvez nem conheça, mas para mim, o Luiz Flávio Gomes, ele democratizou o ensino para o concurso, né? Porque Sim. com as aulas telepresenciais, eu comecei a ter a possibilidade de concorrer de igual para igual com quem estava em São Paulo e eu no interior do Ceará, né? Então, isso foi um divisor de águas na minha preparação, porque aí eu pude começar a realmente a concorrer de igual para igual. E, além disso, eu comecei a abrir a mente para as matérias que eu precisava estudar, porque eu não conhecia, eu não entendia como era o concurso, eu não sabia como proceder para cada fase, que professor que era bom, enfim, eram muitas dúvidas, muita insegurança, e o cursinho para mim foi bom, porque eu não tinha referências na profissão na época, pelo fato de eu ter mudado muito de cidade, ter feito a faculdade num curso. Eu trabalhava nessa época do serviço no TRE, eu trabalhava em cidade diferente daquela em que eu morava, então eu não vivia a dinâmica da Justiça do Trabalho. Eu trabalhei em cidades do interior, aqui perto da cidade de onde eu nasci, que eram cidadezinhas muito pequenas, que nem Justiça do Trabalho tinha. Uhum. Então, eu não tive essa prática, não tinha como chegar e pedir ajuda para alguém. Mas, como eu comecei a fazer concurso antes mesmo de entender como o concurso funcionava, eu fui conhecendo pessoas. E nesse percurso de concurseira, as pessoas foram o que eu tive de melhor durante esse caminho. Começou com um grupo de estudos na minha cidade, em Juazeiro do Norte, que foi fruto Que dessas legal. aulas telepresenciais, que era o TGDs, que era Germana, Dina, Saulo e eu. Então éramos quatro concurseiros, e hoje todos estão na Justiça do Trabalho. Legal. Eles todos são servidores da Justiça do Trabalho, são analistas maravilhosos que vestem a camisa da instituição e são vocacionados para o que fazem. E eu tive a oportunidade de passar para a magistratura do trabalho. Então, assim, a minha história de concurso, como eu estou falando, é longa, reprovei inúmeras vezes, não tenho como contabilizar. Você e eu vivenciamos a fase em que tinha concurso todo mês. É. Então, eu devo ter feito, Wagson, em torno de 26 concursos, Eu talvez, também, eu entre também. Eu também 25, fiz. 26, algo por aí, entre magistratura e MPT, né? Aham. Fiz muita coisa, fiz muita coisa. Eu poderia, na verdade, falar sobre fracassos, para que como corrigir os fracassos para É. chegar onde você quer chegar. Aham. E não, mas esses fracassos vão nos amoldando, né, como pessoas. Eu tenho certeza que toda reprovação que você teve, ela de alguma forma facilitou e até melhorou a sua atuação hoje como juíza, né? Essas pancadas que a gente vai levando da vida vai deixando a gente mais humilde, mais solícito, né, mais aberto para uma série de situações, né? Eu até falo, eu tive a oportunidade de ter passado antes, eu acredito com 27, eu reprovei em Mato Grosso do Sul, reprovei aqui em Rondônia também, reprovei em Minas, mas eu acho que o fato de eu ter atrasado também mais um pouco, reprovado mais algumas vezes, de fato me ajudou a entender várias coisas e ser mais paciente, né? É o que exige a magistratura do trabalho, né? Você lida o tempo todo com pessoas humildes, né? É uma justiça social, não é só pelo nome, realmente na prática você constantemente está diante dessas situações, né? Onde tem uma relação totalmente assimétrica de capital e trabalho, a pessoa às vezes não tem nem dinheiro para se deslocar para a vara, né? E também a gente tem empregador paupérrimo também, que não tem nem condições de pagar uma defesa com advogado, e você está naquela disputa, né? E de alguma forma você tem que ter uma paciência, trazer uma solução condizente com aquela realidade que você vivencia, né? E você tem esse perfil de uma mulher
forte, que foi atrás, batalhou do interior aí do Ceará, que você disse, né? E ainda, eu acho que estava até à frente do seu tempo, que você já tinha uma rede de networking aí, né? Que o blog é justamente isso. E você, por exemplo, me inspirou no meu blog. Eu lembro que tinham 2 ou 3 blogs na época. Era o seu, eu acho que era um que chamava Hierarquia Dinâmica, e o do Cesário, que também lá da TRT 23, que chamava Ambiência Laboral. Aí eu tava vendo aquela série de reprovações que você já sabe como é, que a gente fica frustrado, gasta dinheiro, gasta até da onde não tem, né? Tira da onde não tem, viaja. É uma rotina assim desgastante, né? E ainda mais quando você se propõe a prestar muitos concursos, vai batendo, colidindo fase. Lá na frente você reprova, aí parece que um ano de prova volta tudo de novo. Aí eu resolvi fazer um blog, ainda até inspirado no seu também. Aí eu fiz o magistrado trabalhista, e o engraçado, que eu acho que eu nem comentei isso publicamente do blog, tanto que o blog foi importante para mim. Eu acredito que o seu tenha sido também. Assim, às vezes a gente fica naquele momento assim fica desiludido, fica desacreditado. Aí você tem um canal que você já está colocando conhecimento, compartilhando, né? Compartilhando suas tristezas, suas emoções, e compartilhando o que é mais importante, direito de trabalho, né? Para justamente tentar esses cargos, né? E para ajudar também quem está prestando a prova junto com você. Eu fiz uma postagem no blog, eu lembro que foi em 2003, para você ver que tanto é engraçado. Ela chamava aquele princípio da vedação do retrocesso social. Exatamente isso. Eu fiz. Eu lembro que para fazer essas postagens eu estudava e alimentava o blog. Então, de alguma forma, esse canal me ajudou por conta disso. Eu fazia como se fosse uma questões de segunda fase. Então, ela tem mais ou menos o layout de uma questão de segunda fase. Aí eu estudava, fazia e alimentava o blog. Eu lembro que eu fiz essa postagem, e por incrível que pareça, essa postagem ela foi citada numa divergência do Superior Tribunal Militar como razões de decidir. Nossa, um canal que não é jurídico científico, né? Aliás, não é científico, porque a gente não respeita muita norma da BNT. É um canal assim que a gente segue o que entende como correto e compartilha. Então, tanto que com a vivência acadêmica que você tem, o pessoal não gosta que a gente cite muito blog em artigo científico, essas coisas. E me surpreendeu, foi citado num acórdão, numa divergência, né, do Superior Tribunal Militar. E outra surpresa que eu tive, a mesma postagem, o tema da postagem foi cobrado na prova que eu passei de segunda fase. Eu já tinha estudado aquilo no blog, aí eu destrinchei na prova, e uma das questões, digamos, o coração da prova dizia respeito a isso. E para você ver, essas coisas vão nos surpreendendo, e é uma grata surpresa. E a gente vai influenciar na vida de outras pessoas. Eu acredito que o Loucos por Trabalho influenciou em muita vida, né? Assim, você já deve ter notícia, né? Wagner, é muito legal. Eu posso citar N pessoas, mas tem uma pessoa específica que me marcou muito, que é hoje meu amigo e colega de tribunal, Paulo Fernando, o juiz Paulo Fernando, que quando ele passou, ele me mandou uma mensagem. Ele passou antes de mim, no TRT de Goiás, que acho que é seu estado, acho que é Goiás, se eu não estou Sim, enganada. sim, sim. E o Paulo me mandou mensagem me agradecendo, porque a gente não se conhecia pessoalmente, mas ele achava que eu já era juíza, inclusive, e estava agradecendo enfim, por tudo que eu tinha colaborado com o blog na aprovação dele. E depois a gente teve a oportunidade de se conhecer no tribunal, hoje a gente é Que legal. colega, amigo, e vários colegas do Maranhão me diziam isso: nossa, eu estudei pelo teu blog, eu me atualizava, era a minha página inicial. Então isso sim é muito gratificante, porque era um trabalho que eu comecei a fazer, na verdade, como forma de eu estudar, Sim. de eu não perder os arquivos, porque a gente sabe que a quantidade de informações que a gente precisa reter é gigantesca. Então, o blog surgiu daí. E muitas pessoas pensavam que, pelo fato de se chamar Loucos por Trabalho, era um blog coletivo, mas não, sempre fui só eu. Eu sempre Sim. alimentei sozinha o Loucos por Trabalho.
Na E uma garra lá, né? outra, isso, e uma outra situação também que para mim é muito marcante do blog é que nesse intervalo, nesse processo, né, nesse caminhar do percurso até ser aprovada, eu participei de uma seleção para lecionar Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, em Juazeiro, na faculdade da minha cidade. E nessa seleção, eles viram que eu tinha um blog, então eles entenderam que eu era uma pessoa que comunicava, né? Legal, Que tinha contato com as novas tecnologias, e isso foi um facilitador da minha seleção. que E legal. os próprios alunos, eu já vi alguns ex-alunos meus aqui na live também. A Jéssica, que eu estou vendo aqui, que era uma das melhores alunas de trabalho, por exemplo, que era apaixonada por trabalho. Então, assim, eu também passava alguns links do blog para eles, de pesquisa. Então, foi algo realmente muito dinâmico. Natália, também estou vendo aqui. Tem alguns ex-alunos que eu estou vendo aqui na live. E então, assim, foi muito gratificante também por isso. Me abriu as portas para o magistério. E o magistério, eu te digo, sem sombra de dúvidas, que foi um divisor de águas para mim no concurso. Porque para a prova oral, então, foi algo fantástico. Né? Me fez elevar a meu expressar, digamos assim, e a minha forma de expressar, elevou o meu Confiança, conhecimento, né? a minha segurança para falar. E também o próprio conteúdo, porque imagina, teve semestre em que eu lecionava 6 turmas. Você repete aquela matéria, repete, repete, repete. Eu fiquei dando aula até passar por mais ou menos 1 ano e 8 meses, talvez, antes de passar. E só deixei de lecionar nessa faculdade porque passei. E foi Que realmente legal. muito, muito engrandecedor. E me treinou a paciência, que você mencionou há pouco, para as audiências, né? Porque sala de aula te treina para o embate. Treino, treino. Não é fácil, né? Dar aula exige muito e tem que ter amor pelo que faz, né? Eu acho que Tô é vendo? da mesma forma como a magistratura, né? Isso. Eu E, gosto e muito. Teana, passando aqui, você pode compartilhar também como foi sua primeira experiência como juíza? Você lembra da sua primeira audiência? Foi tensa, foi tranquila? Você pode Nossa, compartilhar? posso, lembro. Acabei de ver que a Eliane Xavier, que está nos assistindo aí, ela é uma juíza por quem eu tenho um carinho imenso. Minha colega no 23 foi quem me. A gente tinha como se fosse um projeto anjo, que era um juiz que você poderia escolher para lhe acompanhar enquanto você está no estágio, né, no vitaliciamento, que seria equivalente ao estágio probatório. Estou vendo os coraçõezinhos dela aí para mim. E a Eli, ela foi fantástica. Eu dei a sorte de fazer as primeiras audiências na nona vara de Cuiabá, que era onde ela atuava. E eu lembro assim que eu corri, não deu intervalinho, corri, Eliane, pelo amor de Deus, estou em dúvida, me ajuda, como que eu faço? A toga naquele momento ali pesava, que era como você dissesse assim, nossa, eu tenho capacidade de fazer isso aqui, mas aí ao mesmo tempo, respira, vai, se você passou, se você chegou até aqui, é porque você tem capacidade para isso. Então, assim, Eliane tem meu eterno carinho por ter sido esse anjo na minha vida nesse início de magistratura. E tem alguma situação peculiar que você pegou? Tanto pode ser um caso emblemático, um caso engraçado, um caso assim que te chamou a atenção, que você leva até hoje, e que te deixou orgulhosa por ter atuado nesse caso? Ó, vou falar de um caso engraçado do Mato Grosso, que foi onde eu comecei. É engraçado, sim, porque foi atípico. Na verdade, foi uma Uhum. situação um tanto constrangedora. A primeira coisa que me veio à mente aqui foi esse caso. É que era uma audiência bem difícil e que a mãe precisou levar a criança, o filho, para a audiência porque ela não tinha quem deixar o filho. E meu filhinho ficou. Ela pediu para ele entrar, ele disse que não tinha problema, ele entrou. Talvez a criança tinha algo em torno de 8 anos de idade. E ele dormiu, baixou a cabecinha e dormiu na mesa de audiência. Enquanto ele dormia, ele fez xixi na calça. E aí aquela mãe se desesperou, meu Deus, mas tudo foi resolvido muito tranquilamente, a gente tranquilizou, limpou a sala, acalmou ela e a audiência transcorreu
tranquilamente, assim. Foi uma situação bem marcante, se eu não estou enganada, foi, acho que em Alta Floresta, que é uma das cidades mais longe de Cuiabá. Nossa, eu fiz também várias audiências com a mãe amamentando. Acho que você já deve ter Também, feito também, né? Com o várias, menininho. Tanto testemunha quanto o reclamante. várias ocasiões já. Tento sempre E, que dá, priorizar, né? Chamar primeiro, se é possível, que realmente são situações que a gente vê a criança ali tá chorando, tá com sim, fome, e a mãe se desespera. Então é bem comum. Pra gente é bem comum. bastante comum, né? Ainda mais nesses interiores, assim, né? Que a gente está lidando com pessoa humilde. E Teana, e como dica de concurso, assim, já que você tinha um perfil ligado ao blog, foi professora também, você teve algumas, por exemplo, teve algumas experiências que talvez não repetiria se estivesse prestando agora. Por exemplo, a primeira fase, você tem alguma dica específica para a segunda, para a sentença? Vamos lá. Primeira fase foi para mim o meu calcanhar de Aquiles. Eu sempre eu estudei na UFC em Fortaleza, na Federal, e lá a gente tinha um perfil de professores que exigiam que a gente escrevesse. Então eu fui treinada a minha vida acadêmica, né, para escrever. Então lidar com questões objetivas sempre foi muito difícil para mim. Como no talvez segundo ou terceiro concurso que eu fiz, eu passei na primeira fase sem muito esforço, eu imaginei, muito iludidamente, que seria fácil passar na primeira fase sem me dedicar verdadeiramente. Então, eu tinha muita dificuldade, eu não gostava de estudar determinadas matérias e eu achava que eu podia passar sem estudá-las. Coitada. Não consegui passar, não foi à toa o meu grande número de reprovações na primeira fase, com as questões objetivas, e eu só passei e quando eu passava no limite, com um percentual pequeno de vantagem, digamos assim, de sobra na nota de corte. Mas em Mato Grosso, que foi o meu último concurso, eu mudei minha estratégia, eu resolvi muita questão. Adotei um site que eu acho acho não, que eu sei que ainda hoje existe, que é o Questão de Concurso. Na época eu comecei a fazer as questões por ele. Eu comecei a estudar em cima de questões e também fazer o meu próprio vademecum. Como assim? O que era o meu próprio vademecum? Eu comecei a baixar as legislações no computador e comecei à medida que eu resolvia a prova, eu marcava no próprio arquivo digital do Word que aquela questão tinha sido questão de prova e qual era o tribunal. Porque, supondo que eu fosse fazer um concurso para São Paulo, eu revisava no Ctrl-L, TRT2. Se eu fosse fazer um concurso para o Mato Grosso, eu revisava TRT 23, caso eu não tivesse tempo para revisar tudo. Então, mas isso só no final do meu percurso de concurso é que eu comecei a adotar e para mim fez muita diferença. Aprender com os erros dessas questões objetivas e estudar focado no que era cobrado. Porque como nós viemos da fase de regionais, cada regional tinha um perfil, né? Sim, Tinha a estatística de cada regional. Então eu comecei a trabalhar com as minhas próprias estatísticas. Eu sim, cheguei a comprar um revisaço, acho que a gente pegou o primeiro ou o segundo, não vou sim. lembrar. Mas eu não me adaptei, porque eu achava o estudo estático do revisaço. Então, eu preferia eu mesma. Hoje eu quero estudar a matéria X. Então, terminei de estudar civil, por exemplo, responsabilidade civil. Vou filtrar aqui só questões de responsabilidade civil. Então, isso me deu realmente. Foi um catalisador na minha aprovação para a primeira fase. Não estou ganhando nada, não é public post, gente. Né? Não estou fazendo propaganda aqui, mas para mim funcionou. Segunda fase sempre foi a minha melhor prova. Eu sempre me dei melhor na subjetiva, até pelo fato de ter sido advogada, ter peticionado, ter sido assessora, a Pro- faculdade em si, né? professora, Professora. Então, a subjetiva era mais fácil para mim. O meu percentual de aprovação foi 50% das que legal. subjetivas que eu fiz, por exemplo. Né?
Já a sentença também foi outro calcanhar de Aquiles, pelo fato de eu não militar na Justiça do Trabalho, né? Eu não era da Justiça do Trabalho, então, assim, eu não tinha experiência nenhuma de sentença. E na sentença, na subjetiva, eu posso dizer que, assim, à época, dois professores foram de grande... que corrigiam para mim a subjetiva, que era a Renata Miranda, Sim. a Rê Miranda. O Aham. Maurílio também corrigiu algumas coisas para mim, Sim. mas menos que a Renata. E depois o Gelt, que foi esse grupo de que eu fazia parte, junto com o Adalberto e o Vladimir. Que eles foram, nossa, dois anjos na minha vida. E na minha vida concurseira, né? E já na sentença, eu cheguei a fazer um curso online do professor Homero, no FMB, Aham. que também, para a sentença, foi outro divisor de águas do aspecto teórico para mim, porque eu não sabia o que fazer numa sentença. E Homero, que para mim é um dos grandes nomes do Sim. direito do trabalho, né, na atualidade, ele, assim, eu tenho um carinho, ele não me conhece, mas eu tenho um carinho gigante por ele, porque realmente eu aprendi muito com ele, muito, muito mesmo. E nas correções de sentença, os professores Adalberto e Vladimir, de novo, foram os meus anjos da guarda, porque eles me obrigavam, inclusive, o Adalberto, especialmente, ó, se ele estiver vendo ainda, que eu vi que ele entrou, ele talvez lembre disso, ele me fazia responder a mesma sentença mais de uma vez. Enquanto não estivesse num perfil aprovável, digamos, vai fazer a mesma sentença de novo. Então, aquilo, no primeiro momento, me surpreendeu. E aí, eu tô vendo que o Adalberto tá comentando aí. E ele dizia, Té, enquanto você não fizer de novo, você Olha. vai repetir. Ele tá dizendo aí, eu tô É. sim, fazia a mesma sentença várias vezes. E o mais legal é que o Adalberto, ele é meu amigo de sala, fomos colegas de faculdade. Ah, que legal. Obrigada, Adal, por tudo. Eu tô vendo que ele tá aí. Então, foi para a sentença foi isso. O Gelt realmente, com 6 meses de Gelt, eu fui aprovada no Mato Grosso. E também a nossa amiga Gislaine, que eu acho que você lembra, talvez da Aham. Anamate também, que a gente fez a Lembro. Anamate junto, também era do Gelt. Então, assim, foi muito bacana, porque eu já passei com a Giz, né? Foi muito legal isso. Prova oral. Bom, treinar falando. É Uhum. uma prova que a gente sabe que é uma prova de nervos, vamos dizer assim. Ela é muito mais um teste de se você tem um perfil para ser magistrado, do que efetivamente uma prova de conteúdo jurídico. Então, é como você se expressa, como você vai reagir ao que você não sabe, como você reage a quando você vai ser interpelado, quando você vai ser desafiado, que você vai ser desafiado na audiência, Sim. né? E nós precisamos de juízes que sejam vocacionados. Então, essa é a primeira vez em que sua cara aparece. Aham. É um teste realmente muito grande. E eu fiz. O meu concurso foi muito rápido. As inscrições foram em maio, só para você ter ideia. Em dezembro, o concurso acabou. Em dezembro foi a nossa prova oral. Acho que a gente começou, se eu não estou enganada, as primeiras provas em julho. E em dezembro já teve a última prova. Então a gente Bem teve em rápido. torno. Foi muito rápido. Em torno de 5 semanas para se preparar para oral. Entre que eu falo, se preparar para oral, resultado de sentença, exames médicos, viajar para Cuiabá, para os exames psicotécnicos, para tudo. Então, a minha turma de concurso eram em torno de um pouco mais de 1.500 inscritos. Passaram, no final das contas, 7 foram fazer a prova oral. Então, a gente rapidinho se achou, se encontrou, formou grupo e foi para São Paulo, nesse intervalo dessa entrega de documentos, fazer curso. A gente fez um curso de prova oral com o Yuri Pinheiro e a Sim. equipe dele. E fez um curso de prova oral também com o Promages, com o André. Com o André, a Cristiane. Sim. Nossa, lembro do cartãozinho que eles fizeram pra gente até hoje. Também uns queridos, muito profissionais.
E foi muito bom, porque eles apararam algumas arestas, alguns vícios que a gente tinha e ajudaram a gente para a prova oral. Então, dos 7, os 6 fizeram os 2 cursos, porque a nossa colega, uma das colegas que estava na prova, ela já tinha passado em um outro tribunal também, em Goiás, então ela já tinha feito esses cursos, então ela não fez os cursos conosco. Tô vendo também que as meninas estão aí, Brígida tá aqui da minha turma de concurso, Que Ângela, beijo legal. meninas. Carol e Lu do Mato Grosso, tô vendo aí, também estão aqui. Obrigada, obrigada a todo mundo que tá vendo. Aos que eu não conheço também. Obrigada por estarem assistindo a gente. Então foi muito bacana a gente ter feito esses cursos de prova oral, porque eu acho que mais do que não é obrigatório, eu acho que não é obrigatório, mas eles ajudam a você ser lapidado, né? Alguns vícios de linguagem que você possa ter, ou algum perfil que às vezes você tem de ser um pouco mais combativo, então vai te ajudando, te dando toques mesmo. Sim. Às vezes a pessoa é Enfim, mais prolixa, mais objetiva e pede para exato. colocar um meio termo, né? E não é fácil, não. E Acho que foram as 24 horas mais difíceis da minha sim. vida, Wagner. Pois é, eu ia te perguntar isso, as 24 horas mais tensas, né? Você chegou a É, dormir ou não? dormi em torno de 3 horas. Eu dormi, consegui dormir 4 horas, com muito Em torno de 3 sacrifício. horas. Já vai. Mas, não, pode falar, desculpa. Não, já vai com o olho fundo para a prova, com aquela tensão toda. É bem isso. E eu Nossa, acho que provavelmente você deve ter tido amigos também auxiliando de forma remota e te sim, acompanhando, né? a Ana Célia me ajudou, Ana Célia Soares, você Ana deve conhecer Sé, sei, também. sei, conheço aqui. Foi meu anjo, foi comigo para Cuiabá, me ajudou também. Sou super grata à Ana até hoje. Nossa Senhora, foi muito bacana ela. E eu fiz uma coisa que eu acho que você comentou que fez também. Quando saiu o resultado da prova de sentença, eu imprimi as Ah, fotos dos aham, examinadores das bancas e da banca de prova oral, né? Na aham. verdade, só dos da prova oral. E eu tinha eles no meu quarto, que era onde eu estudava, na casa dos meus pais, que era onde eu morava ainda. E todo dia eu olhava para eles, todos os dias eu rezava para eles. Você não tem noção. Conversar, aham. Eu rezava, eu incluía os 3, na verdade os 6, porque eu não sabia quem que efetivamente ia me Aham. arguir nas minhas orações. Isso é muito engraçado, porque um dos desembargadores que fez parte da minha banca na prova oral no Mato Grosso, ele era desembargador no Maranhão. E Uhum. quando eu permutei para o Maranhão, ele me deu posse no Maranhão. Ah, que Então legal. ele esteve na minha prova oral e me deu posse também lá no Maranhão. É uma das curiosidades de prova oral. E ele estava todos os dias no meu quarto, juntamente com os outros examinadores da prova. Eu levei as fotos para as 24 horas, inclusive. Não, isso eu não fiz não, mas é legal, para as 24 horas. Né, e dá uma Levei. proximidade, né? Você cria afeição com a pessoa e a pessoa sabe que você não tem essa proximidade com ela, porque você está com a foto dela. É bem legal. Eu fiz isso com os 3 aqui, a gente fez um curso beneficente aqui, né, desse concurso nacional. Eram 2 servidores e uma servidora aí do TRT-23, só que ela estava afastada. Aí eu falei, ó, vocês estão nervosos? Imprimam a foto de cada um, durmam com a foto, conversem. Aí um deles até fazia carinho, sabe assim? Eu falei, tanto que estava íntimo da Não pessoa, precisa né? tanto, não Não precisava precisa tanto. tanto. Mas é legal porque realmente é uma prova de nervos. Às vezes você se questiona por que você está naquele momento, se você é capaz, né? E é um turbilhão de sensações, de emoções que passa pela cabeça, né? E não é fácil, é sessão pública, não é? Nossa, difícil. E auditório cheio, e comentário, você tem que ter uma postura, você é testado a todo momento. Então, assim, tem que amar muito a profissão, porque para chegar num nível de excelência desse e para batalhar nesses concursos, não é uma coisa fácil. E você está de parabéns, viu, Teana? Eu já te seguia. A gente não teve muita oportunidade de conversar lá, né, na MAT, mas o seu blog realmente me inspirou. E o que fomentou foi, uma das coisas que fomentou o meu blog foi justamente o Loucos por Trabalho. Eu Que espero que ele legal. volte às atividades aí quando você terminar o mestrado,
porque eu acho que é um canal excelente e a gente tem que ter esses canais para incrementar, enaltecer ainda mais essa matéria que a gente gosta, direito do trabalho. E, Teana, aproveitando aqui, a gente já está encaminhando para o final, que o papo está muito agradável, está excelente. Falo muito, né? Não, tá muito legal, o pessoal tá curtindo muito. E na minha época e na sua época não tinha muito relato do que o concurseiro passou para chegar como juiz do trabalho. A gente tinha o Correio Web, né? Que tinha algum relato ou outro, mas assim, era em forma de texto, mais com nickname, não era tão pessoal. Aí por isso que eu estava querendo aproveitar esse momento, justamente por conta dessa pandemia, que a gente está um pouquinho distanciado, as atividades estão bem diferentes, e a gente está passando por um turbilhão de informações também. Você deve perceber que está tendo live toda hora, a todo momento, sobre conteúdo jurídico. E fica até enfadonho. Aí por isso, para deixar esse período de quarentena mais leve, que eu resolvi fazer isso. E uma das convidadas foi você. E assim, como eu te acho vocacionada também, não só eu, como todos aí do tribunal e várias pessoas também, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem final para aquela pessoa que ainda acredita no X-Trabalho, que queira integrar o quadro do X-Trabalho, né? Se ela está na dúvida se deve seguir a outra carreira ou não, o que você pode dizer para essa pessoa, né? Uma mensagem final do que seria a própria justiça do trabalho, a própria magistratura do trabalho para você, essa vocação. Bom, mais uma vez eu agradeço pelo convite, porque eu já tinha recebido alguns convites para live. E exatamente por essa profusão de lives, eu tinha dito não, obrigada, nunca tinha feito uma live, não acho, né? Enfim, não tinha muito essa familiaridade com o virtual tão próximo, digamos assim. Mas aí o teu convite, com esse intuito de tocar as pessoas, me despertou. Que legal. Como eu te disse, vou pensar, quando você falou, nossa, não estou acostumada, deixa eu pensar, me dá um tempo. E o que me fez decidir falar foi, nossa, eu gostaria que alguém tivesse me falado algo quando eu estava nessa fase. E eu gostava de ler os depoimentos dos aprovados. Especialmente quando eu estava desestimulada, naquela fase de, nossa, não sei se eu quero isso, vou desistir, tá muito difícil, meu dinheiro tá acabando. Nossa, eu tenho que agradecer a tanta gente que fez parte desse meu caminho, que eu vou esquecer o nome das pessoas que me ajudaram, né? Então, assim, minha família em geral foi super, hiper, mega parceira de dinheiro, de ânimo, de tudo. De tudo, 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 tudo. Então, assim, eu acho que o magistrado do trabalho, ele tem que ter um chamado. Eu acredito que é uma vocação, né? Porque a nossa justiça, ela realmente é uma justiça que precisa ser social. Então, se ela é uma justiça que precisa ser social, o magistrado do trabalho, seja mulher, seja homem, ele precisa ser sensível às necessidades da sociedade em geral. Ele não pode ter lado, ele não pode ser empregador, ele não pode ser empregado. Ele precisa ter essa paixão por fazer a justiça, né? Então ele precisa ser ético, ele precisa ser uma pessoa de muita sensibilidade mesmo, vocacional. Quando me perguntam muitas vezes o que eu sou, assim, o que eu sou uma pessoa que acredita na educação, uma pessoa que acredita na justiça. Mas profissionalmente, o que eu faço? Eu sou juiz do trabalho, mas muitas vezes eu digo que eu sou uma servidora pública, porque eu acho que esse apesar de a gente saber que nós não somos um servidor público em sentido estrito, esse é o nosso papel, né? É servir. Então, o nosso papel é servir a sociedade. Então, eu estou vendo aqui na live também, estou falando o nome das pessoas, mas servidores que trabalham ou que trabalharam comigo, vi o Rômulo, a Cíntia, a Gabi, que são servidores vocacionados, que poderiam ser perfeitamente juízes do trabalho, se eles assim quisessem. E que a Justiça do Trabalho ganha com esses servidores. Porque muita gente tem a ideia de que o servidor público, ou o juiz, ou o promotor, enfim, simplesmente não quer fazer nada. Mas não, a gente tem, especialmente essas últimas gerações, tem um perfil diferenciado.
é um sim, perfil de gente que é vocacionado para servir e que não encara a vitaliciedade como uma garantia de acomodação. Pelo contrário. Então, assim, eu acho que nesse período de entre safra de concurso, o que eu acho que você pode fazer para se conhecer? Fazer para se conhecer, buscar saber qual é a minha vocação, o que eu posso, em que profissão eu posso contribuir. Eu sou um excelente advogado, ok, o concurso público não é a única felicidade, a única forma de felicidade. Eu sou uma, eu tenho um perfil para ser juíza, eu vou ser juiz, eu vou ser juíza. O promotor, enfim, eu acho que pode aproveitar essa entre-safra de concursos que a gente está tendo, especialmente agora com a pandemia, sim. especificamente da Justiça do Trabalho, pelo fato de a gente já vir no momento de comprometimento orçamentário, realmente. Então, assim, eu buscaria me conhecer, se eu fosse voltar no tempo, conhecer aquele. E aí, me conhecendo, eu buscaria saber qual é o concurso que eu quero fazer. Conhecendo o concurso que eu quero fazer, eu buscaria conhecer o edital, que foi um dos erros que eu cometi. Buscar o edital, saber que matérias tem, quais são as matérias que importam, quais aquelas que são mais cobradas, o que eu preciso estudar por resumo, o que eu preciso estudar por doutrina, se eu tenho base, se eu não tenho base, como melhorar a minha base. Nessa entre-safra, uma outra possibilidade, se você pretende fazer magistratura, MP, enfim, esses concursos que são de provas e títulos, lê o edital dos títulos, vê o que você pode adquirir de títulos nessa entre-safra. Particularmente, eu não tinha títulos, eu fiquei em último lugar na prova de títulos, mas como a minha prova oral tinha sido excelente, acabou que eu não perdi a classificação, mas eu poderia ter perdido a minha classificação por conta dos títulos, né? Legal. Enfim, eu buscaria ler os clássicos para fazer uma base ainda maior, por exemplo, trabalho, processo de trabalho, constitucional. Isso porque nós não temos perspectiva de quando teremos concurso. Escrever artigos, publicar, porque a gente às Legal. vezes acaba consumindo muita informação, o tal do input, né? Mas Sim, não tem o output, não está colocando para fora. Então, no meu caso, o blog era o meu output, era o seu output também. sim. Então, é gravar um vídeo, se expor, se colocar para trabalhar, fazer parte de um grupo de estudo em que alguém corrija as suas questões, corrija os seus escritos, que possa lapidar o teu caminho para aprovação. Né? E também no nosso caso específico da magistratura do trabalho, eu acho que buscar de agora a formação humanística, ler a parte de psicologia, né? Toda aquela formação humanística que é exigida para a gente e que vai fazer a diferença na tua atividade diária e também pode fazer muita diferença nas provas subjetivas. Então, nessa entre-safra, eu buscaria isso. Isso se eu pudesse, hoje, com a experiência que eu já tenho, né, de quem, enfim, já apanhou muito para chegar até a aprovação. Então, acho que eu buscaria muito isso. Talvez estudar ferramentas de comunicação de não violência, porque você vai precisar disso na audiência. E acho que o essencial é ter método, porque eu não tive, particularmente, assim, eu não tive um método linear. Você ter a humildade de olhar se você precisa corrigir o seu método, né? Também, porque às vezes a gente fica insistindo, insistindo, insistindo e aquele método não está dando certo. Então, acho que seria muito isso. E saber que não existe um único caminho. Os caminhos são vários. Não precisa existir uma condição ideal para que você seja aprovado. Você não precisa ser solteiro, sem filho, rico, estudante profissional. Para mim, assim, os aprovados do meu concurso, eu digo os que tomaram posse comigo porque foram os que eu fiquei mais próximo. Nós tínhamos homem casado, pai de família com mais de 40 anos, mulher que no caso, criava o filho sozinho com mais de 40 anos, casado sem filho, estudante profissional, servidor público. Então, assim, a Bem gente tinha uma variado. mescla de tudo. E isso é uma prova de que não existe um perfil específico para passar no concurso público. Qualquer um pode conseguir. Não precisa ser o mais inteligente, não precisa ser aquele cara que só tirou 10 na faculdade. Não, eu conheço gente que era fantástico na faculdade e que não conseguiu passar. Como conheço o inverso também.
Então, o mais importante, assim, eu acho é você acreditar que você é capaz e seguir. Uma hora vai dar certo. Não tem, todas as fases na vida se acabam. É inverno, verão, né? Então, da mesma forma, é a vida de concurseiro. Se não sair da fila, uma hora vai dar certo. Eu Que, acho que é por aí. que legal, olha, foi fantástica a live. Eu, assim, queria deixar uma mensagem, o seguinte, se a gente influenciar na vida de uma pessoa, já está valendo a pena. Mas eu acredito que foram várias. E também esse vídeo vai ficar disponível para quem tiver interesse e está tendo muita visualização, tanto no meu blog quanto no meu Instagram. E para quem não segue, eu peço para seguir, porque é uma pessoa incrível, a Teana. Ela está no Instagram, Teana com TH 2Ns, Teana Borges. Tem uma série de informações, ela está cursando um mestrado, acho que em Portugal, né, Teana? Isso, em Portugal. Então ela tem muita coisa para compartilhar e muito conhecimento. E experiência também como juíza. Agradecendo mais uma vez. Você deixou minha quarentena mais leve, saiba disso. E obrigado por compartilhar esse conhecimento. E é isso, a gente tem que dividir as nossas experiências para enaltecer e manter ainda vivo esse espírito da justiça do trabalho. Muito obrigado mais uma vez, viu, Teana? Eu Eu que estou à agradeço. disposição, se tiver algum Também. projeto, alguma coisa, saiba que tem um amigo aqui desse lado, tá bom? Obrigada, você também. Tá ótimo, Eu queria só para, porque vontade. eu tô vendo aqui, os meus irmãos estão aí, né? Já que eu tô hoje na minha versão blogueira, de novo, né? Voltando, eu queria mandar um beijo para os meus irmãos, estou na Terra, João Filho. O João Filho é meu irmão, é advogado. E só para fechar, Wagson, À vontade. ele é um vocacionado, por exemplo, para a advocacia. Então, eu lembro Que que ele legal. veio me perguntar, quando se formou, e aí, o que é que eu faço? Eu falei, você, ao meu ver, você é advogado. Não caia na armadilha de achar que o concurso é a única saída, porque não é. Exato. Eu acho que há perfis e perfis. Então, aí é que vai a questão do autoconhecimento, né? De saber quem você é e o que é que faz seu coração bater mais forte. O meu é a É, magistratura do trabalho. não, que legal. E aproveitando, seu pai também deixou uma mensagem lá no meu Facebook, Ah, falando, te foi? elogiando, foi. Pai, Falando é? que você se Eu sei. esforçou. Não, mas foi bem legal, tá bom? Eu não É, vi. Vou ver lá. não, tá lá no meu Facebook, lá, quando eu anunciei a live. Tá bom? Que Aí vai legal. ficar disponível, então, Obrigada. mais uma vez, no IGTV e também no blog. E mais uma vez, obrigado e Obrigada. parabéns por ser essa excelente pessoa, tá bom? Obrigada. Um abraço. Tchau, Abraço, tchau, tchau. tchau.